Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. Sabe, pessoal, para mim, essa é uma saudação. Sempre foi uma saudação de profunda esperança, até de alegria. Até de alegria. Hoje não é possível. Hoje é uma saudação de profecia. Hoje eu faço o pedido para ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres, não me sentindo alegre, mas me sentindo comprometido, me sentindo a chamar as pessoas para uma postura de denúncia, de questionamento, uma postura inclusive de cobrança. Eu vou fazer essa live e vou fazer essa live com alguma dificuldade. Ontem eu não consegui fazer live. Hoje eu estou fazendo. Oi, Senir. Boa noite, paz e bem. Então ontem eu não consegui fazer live, eu não tinha cabeça para fazer live. Hoje de manhã, quando eu fui fazer a celebração da palavra, eu preciso dizer para vocês que foi difícil fazer a celebração. E assim, piorou durante o dia. Piorou durante o dia porque eu vi cenas estarrecedoras. E assim, tem horas que a gente tem que falar. Mas sabe, quando eu li o Evangelho de hoje, eu me senti, assim, ouvido. Oi, Eric. Boa noite, paz e bem. E eu vou ler esse Evangelho e vocês vão entender por que eu me senti. Eu não estou bem. Não estou bem. Não estou. Eu falo para as pessoas, né, que ontem puseram assim, a cidade está em estágio 2, agora puseram a cidade está em estágio 1. Eu quero dizer para vocês que meu coração está em estágio 3. Eu não consigo imaginar. Assim não passa nem no meu sonho mais, nem no meu pesadelo mais terrível. Eu consigo imaginar o que as pessoas das áreas atingidas estão passando. E assim, por isso eu não podia deixar de fazer a live hoje. Eu não tive cabeça para fazer a live ontem, mas hoje eu preciso falar. Tá? Mas vamos ler o Evangelho para a gente entender. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor,
Abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Marli entrou. Boa noite, Marli, paz e bem. A palavra de Deus é viva e eficaz. E eu não consigo imaginar alguém que professe que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, que professe que Jesus é o Senhor da sua vida, alguém que se diga cristão e viva na cidade do Rio de Janeiro e não esteja absolutamente estarrecido, absolutamente perdido. Eu diria até sem saber o que dizer e o que falar. Eu hoje fiz a celebração da palavra e, sinceramente, eu quase chorei. É absolutamente inaceitável o que nós vivemos ontem. E assim, há momentos onde a gente não pode se calar. Há momentos onde a gente não pode deixar de falar. Há momentos onde é preciso levantar a voz. Há momentos onde é preciso que nós falemos, porque outros não podem falar. É preciso que nós levantemos a nossa voz por causa daqueles e daquelas que foram silenciados e silenciadas e que estão sendo silenciados e silenciadas. Tudo que vocês ouviram sobre a porta estreita é válido. Mas hoje, 29 de outubro de 2025, na cidade do Rio de Janeiro, se esforçar para entrar pela porta estreita é muito diferente de tudo que vocês ouviram até hoje. Por quê? Porque nós passamos por um dos momentos mais terríveis que essa cidade já viveu. E olha que essa cidade já sofreu. Nós já tivemos acidentes em estádios de futebol, acidentes nas nossas ruas. Nós já tivemos desabamentos absurdos, enchentes monstruosas. Mas, sinceramente, nos 57 anos de minha vida, eu nunca vi algo igual ao que nós vimos ontem. Nunca. Nunca vi. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Porque eu nunca vi tamanho desprezo pela vida humana. Eu nunca vi tamanho afronta
a dignidade do ser humano. Eu nunca vi uma estrutura de irresponsabilidade governal como eu vi ontem. E se eu não falar isso, eu não estou me esforçando para passar pela porta estreita. Papa Leão XIV recentemente foi questionado e ele respondeu assim: você não pode, se você é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte, você não pode dizer que você é pró-vida. Se você é contra o aborto, mas é a favor do tratamento desumano que alguns países, como os Estados Unidos, estão dando aos imigrantes e refugiados, você não pode se dizer pró-vida. Dentro desse espírito, se você é contra o aborto e não condena a ação que ontem foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, você não pode se dizer a favor da vida. Ah, Bernardo, mas os bandidos fizeram isso, os bandidos fizeram aquilo. Eu não estou passando pano para bandido. Eu não estou dizendo que os bandidos estão certos. Mas eu estou dizendo que a operação foi errada. Eu estou dizendo que é inaceitável dizer que algo que tem mais de 100 mortos é uma chacina e não uma operação. Você não pode dizer que isso é sucesso. Você não pode dizer que as mortes de civis foram dano residual. Nenhuma morte é dano residual. Nenhuma morte pode ser aceitável. E todas e qualquer morte, mesmo do mais perverso, vil, infrator, criminoso, o que for, deve ser lamentada. Mesmo quando a pessoa atenta diretamente contra a sua vida, se você vai e precisa matar essa pessoa, você deve lamentar isso. Não existe alguém que siga Jesus e concorde com a morte ou com a matança. Mesmo na legítima defesa, mesmo na legítima e proporcional defesa, isso não pode ser comemorado, festejado, aceitável. Isso é suportável. Oi, Marcela, boa noite, paz e bem. Marcela, vamos quebrar a regra, sábado eu vou estar com vocês, tá? Sábado não, domingo, 10 horas eu vou estar aí com vocês na comunidade, tá, Marcela? Avisa aí pro povo. Eu vou avisar pro Luke, mas avisa aí pro povo, tá? É muito impressionante, porque esse evangelho, ele nos fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala o seguinte, Jesus fala assim: não sei de onde sois. E eles vão dizer que eles conhecem Jesus. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Que eles comeram com Jesus, que eles beberam com Jesus e que eles ouviram os seus ensinamentos. E Jesus vira e fala assim: não sei de onde sois. Sabe, conhecer na Bíblia é muito mais do que saber a existência. Conhecer na Bíblia é a palavra gnoses. No Novo Testamento é a palavra gnoses. Aquele conhecer é uma relação profunda, é uma intimidade grande. Conhecer é estar
comprometido com. E é por isso que Jesus vira e fala assim: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. E aqui eu acho que é o nosso compromisso. Nós queremos paz nessa cidade. Queremos. Então nós precisamos praticar a justiça. E eu vou dizer para vocês que justiça para mim não é qualquer coisa. Justiça para mim, né, é dar a Deus o que é devido e a dar a cada irmão e irmã o que eles necessitam. Marcelo, o senhor fará a celebração da palavra domingo no Santo Antônio? Exatamente, Marcela. Nós vamos fazer uma mudança e eu irei para o Santo Antônio, para a sua comunidade, esse domingo. Avisa o povo, tá? Não sei se você vai gostar, mas eu estou indo para lá, provocando a Marcela. E eu pergunto a vocês, o que nós devemos dar a Deus? A Deus nós devemos dar o nosso louvor, a nossa oração, o culto. Isso nós devemos a Deus. Devemos mais uma coisa a Deus. Tá? O compromisso. Ele é o Senhor que desceu para salvar o seu povo da opressão. Calma, Guinho Inquisidor, não vem de moda não. Valeu Êxodos que você vai ver que está escrito isso lá. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu desci para libertá-lo. E hoje é isso que nós precisamos. Que Deus desça para nos libertar novamente, né? Onde é a Santo Antônio? Geni, Santo Antônio é uma comunidade, é uma capela que nós temos na comunidade do Coroado, na Rua Alice, tá? Aqui em Laranjeiras, tá, Geni? Né? Eu acho que é um pouco longe de onde você mora, né? Mas se aparecer lá eu vou ficar honrado, tá? Honrado mesmo. A gente precisa do Deus que liberta, do Deus que nos chama, nos entende, nos conhece o nosso sofrimento, que ouve o nosso clamor, porque o povo clama e não foi ouvido. Mas o que necessita as outras pessoas? Necessita de condições dignas de vida. Necessita de salário justo, de escala de trabalho justa. Necessita de um bom transporte, de uma boa educação, de uma saúde de qualidade, de lazer e cultura em situações acessíveis. E sim, educação. Ah, Bernardo, e a segurança pública? Sim, precisa. Quem negar isso é doido. Mas o que acontece é que nós vivemos numa cidade, né, que não se dá nem segurança, nem nada disso. Oceni é um pouquinho distante, mas nada que não se resolva. Aí eu fico até sem graça. Olha, a celebração é às 10 horas, tá? Depois eu te mando tudo direitinho para você saber. Se você quiser ir lá, né, eu vou ficar muito feliz, tá? A gente tem que se comprometer. Hoje, se esforçar
para passar pela porta estreita é muito difícil. Ainda mais depois das imagens terríveis de corpos e mais corpos e mais corpos estendidos no meio da rua. Ai, como doeu o meu coração, como angustiou a minha alma. Olha, naquele momento, eu pensei, Senhor, eu clamo e quem me ouve? Senhor, o que eu faço? Como eu rezo? O que eu vou agir? E sabe, naquela hora, eu me lembrei da primeira leitura. Porque aqui na primeira leitura, São Paulo fala assim: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor. E naquele momento, que eu vi aquela cena e que eu não sabia o que fazer. Marcela, o mozinho está sumida, que ela foi para o Espírito Santo cuidar da irmã dela. Tá? Mas em breve ela está de volta. Naquele momento de angústia, de profunda sensação de impotência, aquela sensação de dizer assim: eu sou diácono para quê? Eu fui ordenado para quê? Se não é para estar com o povo que sofre nesse momento, se não é para ser aquele que apoia os homens e mulheres que estão ali sofrendo, se não é para ser aquele que levanta a voz para denunciar o mal e anunciar um reino de justiça e de paz. E naquele momento, onde eu não sabia o que fazer, onde eu não sabia como rezar, como agir, porque eu sou fraco, porque eu não tenho ainda a disposição profética de homens como Josimo, de homens como Helder Câmara, como Oscar Romero, mulheres como a irmã Dorothy, como Margarida Maria, pessoas que vivem tão intensamente que saberiam o que fazer naquela hora. E aí eu vejo o Padre Edmar lá no meio daquele povo, fazendo uma fala emocionada, quase aos prantos, pedindo às pessoas que rezassem o Pai Nosso, fazendo as exéquias daquele povo. Daqueles homens mortos. Consolando aquelas famílias. Eu vejo um grupo de irmãos protestantes distribuindo água, rezando por essas pessoas. E assim, naquele momento, eu olhei e falei assim: entendi, Espírito Santo. Obrigado. Porque eu não consegui chegar, mas a igreja chegou. A beleza da sinodalidade é essa. Quando um de nós não pode, não consegue, não é capaz, não tem a força, não tem a bênção, a unção, a capacidade, a profecia, outros têm. Oxalá que a nossa igreja não se cale. Maravilha a nota da pastoral carcerária, que se manifesta nesse momento e se coloca
dizendo claramente a dor e o sofrimento que eles têm. A Coordenação Nacional da Pastoral Carcerária. Eles manifestam. Padre Edmar se manifesta. A Cáritas se manifestou. Sabe? Nesse momento, eu vi homens e mulheres se esforçando para passar pela porta estreita. Que hoje, na cidade do Rio de Janeiro, é defender a dignidade do ser humano. É se afirmar a favor da vida. É dizer que nós não tivemos uma operação exitosa, nós tivemos uma chacina. É dizer que não houve dano residual, e sim homicídio feito pelo Estado. É dizer que não ocorreram só 4 vítimas, porque os outros eu não considero vítimas. É dizer que há um enorme número de vítimas fatais, há uma quantidade absurda de pessoas feridas. E há centenas e centenas de famílias enlutadas. Eu sei. Eu sei que talvez não fosse isso que vocês gostariam de ouvir. Mas a palavra de Deus é cortante que nem uma espada de 2 gumes. Recentemente nós ouvimos a leitura de Mateus 10:35. Não penseis que 10:34. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim pela paz, eu vim pela espada. E eu aprendi com o Padre Hermes que a palavra é hereve. A palavra não é espada, é dor. No sentido de sofrimento. Não haverá paz na minha cidade enquanto as pessoas acharem que a guerra, que a dor e que o sofrimento é a saída. Não haverá paz na minha cidade enquanto não houver justiça. Enquanto os nossos governantes não optarem, não desejarem, não se esforçarem para passar pela porta estreita, não haverá paz. Por isso, eu chamo a vocês que estão me ouvindo, vocês que me ouvirão, se esforcem para passar pela porta estreita. Promovam a justiça, se comprometam com a paz, se comprometam com a vida. O clamor dos pobres não foi ouvido, então gritem por eles. Sejam a voz dos que não têm voz. Denunciem o mal e anunciem o reino de paz e liberdade, de amor e de justiça. O reino que não haverá lágrimas, porque o mal não existirá. Esse reino precisa ser construído hoje. Hoje, temos que começar a construí-lo hoje na terra, na cidade do Rio de Janeiro. Mais do que nunca, precisamos de profetas e profetisas que virem para a tempestade e digam: o meu Deus é o Deus da luz. Não precisamos de mercenários que olham para o lobo assassino e fogem. Bernardo, eu não sou um pastor capaz de enfrentar o lobo assassino. Eu também não. Sejamos então ovelhas que não se curvam diante do mal. Porque o Senhor disse que seríamos enviados como lobos
como ovelhas para o meio de lobos. Não abramos mão do nosso papel. Sejamos ovelhas juntos com as outras ovelhas que buscam verdes prados, onde possamos viver todos em paz. Todas as pessoas em paz. Se esforçar para passar pela porta estreita hoje é muito mais do que era até 2 dias atrás. Amém? 8h02. Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se sentido perturbadas por ouvir essa reflexão. Espero, assim, sinceramente, que vocês entendam. Sinceramente, se alguém ficou irritado, aborrecido, chateado comigo, eu não vou pedir desculpas. Tá? Dessa vez eu não vou pedir desculpas. Porque é preciso que a gente fale esse tipo de coisa hoje. Tá? Se eu não fizer isso, eu deixo de ser devoto de vários dos santos que eu sou devoto. Se eu não fizer isso, eu traio os profetas e as profetisas da igreja. Eu traio o próprio Senhor Jesus. Então, assim, não tem como eu não falar isso. Se você não entendeu alguma coisa que eu falei, se você se sentiu perturbado, se você se sentiu questionado e você quiser conversar, por favor, me manda um zap, me manda uma mensagem, eu converso com você. Eu acho que é necessário que as pessoas entendam, tá? Terezinha está mandando um amém. Obrigado, Terezinha. Muito obrigado. Tá? Nós estamos aí. Eu amanhã de manhã estou viajando para Brasília. Eu vou ficar em Brasília quinta e sexta. Tudo leva a crer que quinta-feira eu vou estar no quarto do hotel. Eu não vou estar com meu equipamento avançadíssimo, né? Mas vou ter condição de fazer uma live. Então vou fazer uma live quinta-feira lá no hotel que eu vou estar. Vai ser às 19h30, provavelmente, porque eu vou estar a serviço, mas os dois acabam 18 e pouco. Acredito que 19h30 eu tenha condição de fazer a live. Tá? Na sexta-feira, eu não tenho feito live por causa do círculo bíblico, mas essa sexta-feira, inclusive, eu vou estar no avião, não vai ter como eu fazer live. Sábado, dia 2 de novembro, dia de finados, vai ser um dia muito complicado, porque, na verdade, às 18 horas eu vou estar na Igreja Matriz, fazendo a concelebração do dia de finados, e 19h30 eu vou estar na capela de Nossa Senhora Aparecida, né, também fazendo a celebração de finados. Então, a gente vai se ver quinta e vai se ver domingo, tá? E aí, durante a semana, vai ser uma semana normal. Eu acredito que não tenha mais confusão, não, tá? Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã a gente se vê lá de Brasília. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.